O que é o medo para você? O que é medo? Medo, como conhecemos, medo da morte, medo do escuro, medo que descubram nossos segredos de estados trancados a 7 chaves, medo de tudo e todas as coisas, medo de se revelar, medo de falar, medo de dizer, medo no olhar, medo de pensar, medo do que vão dizer de nós, do que vão falar de nós, se agirmos de tal forma que principalmente vai de encontro ao sistema, ao padrão, ao modelo pré-estabelecido condicionadamente pela sociedade, pela tradição, pela religião, enfim, tantos outros aspectos que nos escravizam dentro do fator medo, dentro da coisa chamada medo. Esse medo, por gerações, nós somos reféns dele, escravos dele. Como disse anteriormente, medo em todos os sentidos possíveis e imaginários. Há os medos, naturalmente, os medos físicos, os medos autoprotetórios, que até certo ponto é normal, se bem que ainda assim enfatiza o movimento do eu, do ego. Então, fora o medo físico, existe o medo psicológico, os medos psicológicos. O eu, como essa entidade nominal, física, com todas as suas idiosincrasias, caracteres, não é diferente do ego. Ego e eu é a mesma coisa. O fato é que o medo está lá. O medo está lá. O medo está aqui. O medo está em toda parte. Do acordar ao dormir, o que você é? Você tenta ser aquilo que não é e tenta não ser aquilo que você é. Isso é um fato. Então, na verdade, não somos nós mesmos, porque se formos, o medo acaba. Então temos medo de existir, o medo de ser, medo de tudo. Tudo que a gente possa conceber. Você pode olhar para você agora, enquanto o orador aqui caminhando fala isso para você. Você pode se ver como num espelho, se mirando através das palavras do orador aqui. O orador é insignificante, nenhum significado tem. Esse mesmo orador não quer nada seu, não quer seu dinheiro, não quer sua fama, não quer seu reconhecimento, o seu poder, o seu reconhecimento, a sua... Eu não estou atrás de reputação, nem atrás de suas palmas, seus aplausos, não. O orador não tem nenhum significado, nenhuma importância. O importante é a sua vida, a nossa vida. E como ela está, do acordar ao dormirmos, não é um julgamento que estou fazendo seu, nem de outrem. Mas estamos caminhando, investigando a questão do medo. Ele está em nossas veias, em nosso DNA. Não é verdade? A questão é de autorreflexão, de autoconhecimento, de compreensão de si mesmo, de percepção, compreensão dos seus movimentos, compreensão de como você atua, seus mecanismos diários. Você pode ver o fato agora, sem emoção, sem sentimentalismo, sem crença, sem crenças, sem fé cega, sem fanatismo religioso. Quem é você? O que é você, se não resistência? Medo é resistência. E nós somos resistentes. Em relação às coisas, às pessoas, em nossos relacionamentos, íntimos ou não, como eu falei no início, você pode não aceitar, não concordar, tudo bem, é um direito seu, obviamente. Se tudo que aqui estou falando você acha insignificante, sem fundamento, coisa de maluco, coisa que o valha, tudo bem, é um direito seu. Inalienável, com certeza. Mas se lhe serve, se você está atento, prestando muito seriamente atenção, com zelo, com toda a tua alma, com toda a tua energia,
mas estamos olhando para o mecanismo da mente humana, o mecanismo do pensamento humano. Nos tornamos singulares quando a vida é plural em todos os sentidos. Então nos fechamos, nos ilhamos, nos trancamos às 7 chaves, nos ilhamos, criamos muros nos nossos relacionamentos. Isso tudo é reflexo, resultado, fruto do eu, fruto do medo. O medo traz o trancafiamento, o medo traz a separação, traz o auto-isolamento, físico, psicológico, em qualquer nível ou outro. Você pode perceber isso agora, enquanto o orador fala, e você está se olhando para dentro de você, muito honesto e sinceramente. Estamos todos divididos, separados, cada um com o seu acho, com a sua opinião formada. De certa forma, tudo fútil e inútil. Não vamos entrar na questão política agora. Então somos resistência. E a pior delas, a resistência sexual. A nossa resistência sexual. Não vamos também entrar nessa questão agora, deixemos para outro aspecto, outro momento. Então estamos resistentes nacionalmente, sexualmente, politicamente, economicamente, religiosamente. Religiosamente, né? Você tem sua igreja, sua religião, sua filosofia particular, tudo bem, com todo respeito. Mas você está brigando com a outra religião de certa forma, né? Defendendo uma e altamente negando outra. Se você está no lado A, automaticamente você criou o B, o C, o D e assim por diante. Se está no B, criou o A, C, D e assim por diante. E a gente nem percebe. Vivemos na divisão. Somos a própria divisão. A gente nem tem consciência disso. Nem pode conceber isso. Nós somos o medo, nós estamos interpretando personagens, fugindo da gente mesmo, lutando, em conflito, confusos, em conflito, em todas as possíveis vertentes imaginárias. Então nós somos resistência, que é sinônimo de medo. Antes de tudo, o medo existe porque existe o pensamento e a mente, que é fracionária, que é dualista. A dualidade é o próprio medo, ela engendra os lados, os extremos opostos, que cientificamente, inexoravelmente, isso faz pôr em movimento o medo. Medo é separação, é divisão, que é produto do dualismo, da dualidade, de tudo e todas as coisas. Então nós somos seres duais, o eu é ser dual, o ser dual. Ele vive em conflito o tempo todo, obviamente. É compatível, né? Confusão com conflito e vice-versa. Você entende? Então, se podemos detectar que somos medo em todos os nossos movimentos peristálticos, movimentos físicos, psicológicos, trejeitos, medo de um olhar, ninguém consegue se encarar no olho ou nos olhos por mais que 2, 3 segundos, porque a verdade vem à tona, não é verdade? Nós complicamos a vida, porque perdemos o senso da pureza das crianças, a inocência da consciência, de inserção lúcido, dinâmico, plural, infinitesimal como a vida, como ela é. Assim, pode-se viver uma vida sem medo? Acho que tem um medo autoprotetório, você tem que atravessar a rua, o sinal verde, o sinal vermelho, não vai sair matando as pessoas, agindo insanamente, loucamente. Não, mas falo de uma liberdade consciente, falo do fim do medo psicológico, o medo que é criado através do tempo, o medo do que é e o medo do que deveria ser. Não viver sem medo no sentido de ser irresponsável, não é isso que eu estou falando. Irresponsabilidade ou libertinagem não é isso. Estou falando no estado de liberdade consciente, dinâmica, lúcida, onde a compreensão flui, onde o estado de ser consciente flui. Isso automaticamente traz a ponderação, traz o equilíbrio certo, o ajuste perfeito de como agirmos, vivermos no dia a dia. Liberdade é fundamental. E se você é um escravo,
como somos reféns, escravos de tudo e todas as coisas, nós estamos doentes, sofremos da patologia chamada medo. Se há medo, não há relação. Seria uma relação relativa, uma relação fictícia, é o que todos nós estamos vivendo. Uma relação de autoexploração, de exploração mútua. Eu te exploro fisicamente, sexualmente, e você me explora fisicamente, psicologicamente, corporeamente, sexualmente. Em nome de Deus, em nome do matrimônio, do casamento, do namoro, da dita moralidade. Estamos todos matando uns aos outros, em nome do pseudo-amor, em nome do pseudo-Deus, em nome de um relacionamento chamado verdadeiro, puro, santo, sagrado, quando não tem nada de puro, santo e sagrado, porque os eus estão em movimento. Em todas essas relações há medo. Você tem medo que sua esposa lhe deixe, não tem? E você já esposa aí, tem medo que seu esposo lhe deixe. Seu namorado tem medo que sua namorada lhe deixe, e a namorada também tem medo que o seu namorado lhe deixe, e assim por diante. Seus filhos, os pais têm medo que os filhos lhe deixem, e vice-versa. Medo de perder o emprego, medo de não conseguir, de não chegar, de naquela competição do vestibular, ou do futebol, ou de que quer que seja, perder o jogo, perder a partida. Somos medos inconscientes, medos e manifestos ainda dentro do nosso ser. Estamos impregnados deles. Medo, medo, vez medo, nós somos o medo. Então o que fazer? Pode alguma coisa ser feita diante de tal situação? Eis a questão. Nos trabalharmos, nos conhecermos, e a resposta virá à medida que você mergulhe dentro de você. Não adianta eu te dar receita pronta. Ou, como tantos outros mestres, gurus, instrutores, lhe deram respostas imediatas e prontas. E aí, sua vida mudou, a minha vida mudou, a nossa vida mudou. Como estamos vivendo até hoje, depois de tempos, de anos, de vidas talvez? Fato é que continuamos divisivos, isso é um fato. Olhe para isso. Isso não é uma opinião, não é uma crença, uma fé, uma religião, um achismo, um dogma, uma doutrina, um pensamento de um pensador, não. Olhamos para o fato de forma científica e inexorável. Esse é o fato, porque se trata da sua vida, trata-se da minha vida, trata-se da nossa vida. É para isso que temos que olhar e começar com isso. Comece primeiro com você, aquilo que está mais perto de você, que é a sua vida, que você é o medo. Entre em você, como um raio-x, ultrapasse-se. Deixa a vida, a verdade, o desconhecido transpassar teu ser. E quando você olhar para isso com inteligência, com sabedoria, discernimento, unção e visão, a visão clara dos fatos, das coisas, você então, a coisa, o não medo, vai se revelar a você. Como num insight. Então você vai perceber o que é e o que não é. E quando você percebe o que não é, esse medo cai por terra. Ainda que muito difícil, porque está impregnado em nossas células, em nosso DNA. Certo? Eu deixo isso para a vossa reflexão, para a sua reflexão. Uma vida com medo, tanto físico como psicológico, principalmente o medo psicológico, se bem que tudo é medo. É uma vida com medo, viver com medo, e vivemos o tempo todo, 24 horas do dia. É uma vida morta, morna, fria, insípida, sem sangue, sem sal, sem fulgor da vida, sem Deus, sem verdade, sem essência, sem vida, sem ar. Porque o medo paralisa, nos retém, nos bloqueia em suas redes, em suas correntes, que nos aprisionam, com seus grilhões, infinitos grilhões, infindos grilhões. Então será que podemos descobrir uma nova maneira de viver sem medo? Medo do que vão pensar da gente, do que vão falar da gente, se você fizer assim o assado?
Medo de simplesmente olhar nos olhos dos outros, dos seus semelhantes, do nosso semelhante. Medo de ser alguma coisa, ou medo de não ser alguma coisa. Tá captando? Olhai para você, lá no seu fundo, lá no recôndito do teu ser, e verás o fato. E vendo esse fato, talvez, quem sabe, por uma dádiva dos céus, ou dádiva do Senhor Supremo, sem essa dádiva, misericórdia sem causa, você possa ter o insight, perceber e derrubar todos os seus muros, todas as suas ilhas, todas as suas divisões, seus medos, ultrapassar a si mesmo, morrer em si mesmo e nascer por uma nova vida. Vida real, a vida verdadeira, não isso que chamamos de vida, que é medo. Então é isso. Fiquem com essa reflexão. Boa sorte aí. Eu desejo tudo de bom para você. Que Deus o abençoe aí. A paz.